tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluia, glória a Deus. Vamos ouvir a irmã Margarida louvando a Deus com o hino da harpa cristã também. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu vou louvar o 171, peço a igreja que me ajude. Era um pecador, andava sem Jesus, não tem esperança nem divina luz. Hoje sou redimido, Cristo me salvou. Céu descerá e consigo então
Louvado seja o nome do Senhor. Que amor me concedeu Jesus, né? A palavra do Senhor nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! E graças a Deus nós estamos, aleluia, sendo abençoados por Deus, por esta vida, a qual o Senhor tem proporcionado todo aquele que crê. Aleluia! Vamos ouvir o pastor Francisco Faria cantando o hino da harpa também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Logo após, o pastor Marcelo estará assim fazendo leitura da palavra do Senhor. Glória. Saúde a igreja com a santa gloriosa paz do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor com hino. É 193 da nossa harpa. Todos que têm fôlego, louve ao Senhor. É motivo de muita alegria poder estar na casa do Senhor para louvar e bendizer o nome santo dEle. Que grandes coisas Ele tem feito. Aleluia. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que somos ricas e infalíveis para te valer. Porque te abate, oh minha alma, e te da calma, não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos, Deus mais salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, oh minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da tua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e houverá. Porque te abate, oh minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir o pastor Marcelo fazendo leitura da palavra do Senhor, a leitura introdutória desse culto nesta noite. Saúde, irmão, com a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia no livro de Salmos 40, em nome de Jesus. É difícil ter paciência. Salmos 40, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler para não tomar muito tempo. Diz assim a palavra do Senhor: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me do lago horrível, de um cântico de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou o meus passos
e pôs um novo cântico na minha boca, eu hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não rejeita os soberbos e nem os que nem os que desviam para a mentira. Bendito Deus, eterno e poderoso Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nessa noite nós queremos te louvar e exaltar o seu nome, Deus, pela oportunidade a qual o Senhor concede a cada um de nós. E bem nós sabemos, Senhor amado, que esperar com paciência no Senhor, às vezes, meu Pai, é tão bom, aleluia, Pai, porque muitas das vezes queremos fazer do nosso próprio jeito, mas o Senhor nos ensina nessa noite esperar com paciência no Senhor, e cremos, Senhor amado, que o Senhor ainda vai ouvir o nosso clamor aqui nessa noite, que o Senhor venha abençoar cada um que entrou por essas portas, que o Espírito Santo do Senhor, ele venha fazer presença, salvando, curando e trazendo libertação, Senhor, é o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem aplaudir ao Senhor, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Quero convidar aqui a jovem Débora para puxar alguns louvores aqui ao congregacional, em nome de Jesus. Aleluia. Junto com a igreja. Aleluia. Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Não gosto de cantar aqui em cima não, que eu sou muito desastrada, irmão. Eu já corro daqui de cima. Convidar a igreja para se colocar de pé, vamos esquentar um pouquinho. Ficar longe. Vem, Senhor, encher esse lugar. Vem, Senhor, encher esse lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, eu quero te ouvir.
louvar o Senhor com mais um hino. O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. E ele vem saltando pelos montes, e ele vem saltando pelos montes. Os seus cabelos são brancos como a neve, como a neve. Os seus cabelos são brancos como a neve, como a neve. E dos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva, noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Quem incendia? Incendeia, Senhor, a sua noiva, noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Quem incendia? E ele vem saltando pelos montes, e ele vem saltando pelos montes. Os seus cabelos são brancos como a neve, como a neve. Os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva, noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva, noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. A igreja louvando. Incendeia, Senhor, noiva. Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Mais uma vez. Incendeia, Senhor, a sua noiva, noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. A última. Incendeia, Senhor, a sua noiva, noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Vem incendiar. E vem me incendiar. Aleluia, Jesus. Agradeço a oportunidade. Aleluia! Que o Espírito Santo, aleluia, venha incendiar você nesta noite, aleluia! Vamos ouvir a diaconisa, esqueci o nome dela agora, Fabiana, diaconisa Fabiana, louvando a Deus com o hino, aleluia, logo após o conjunto Nova Geração louvando ao Senhor também, aleluia, glória a Deus. Som. Só da amada igreja com a paz do Senhor, amém? Ih, fugiu o hino agora. Amém, Jesus. Vou estar louvando louvor. Que a igreja souber estar me ajudando em nome de Jesus. Se o músico lembrar
de tocar, nós vou louvar ele assim mesmo. Aleluia. A igreja souber, para estar me ajudando. Ontem eu disse que não ia mais crer. Ontem eu vi minha fé estremecer. Ontem foi um dia preocupante. O tempo passou e por instante desacreditei. Mas hoje eu decidi que vou me levantar. Hoje vou dar um brado de fé e declarar que eu vou me apegar às promessas. Eu vou andar debaixo dela, sem pular etapas, vivendo cada fase. Eu vou me apegar às promessas. Eu vou andar debaixo dela, sem pegar atalhos, até o cumprimento chegar. Um dia de cada vez, sigo em frente, vivendo o que o meu Deus tem. Em meio aos meus altos e baixos, aquela promessa antiga me mantém. Um passo de cada vez, sigo em frente, pois sei quem me guia é Deus, me forjando com finalidades. Aquela promessa antiga me mantém de pé. Oh, aleluia, Jesus. Nós queremos glorificar teu santo nome, Senhor. Nós queremos viver ser um dia de cada vez na tua presença, Pai. Oh, aleluia, Jesus. Mas hoje eu decidi que vou me levantar. Hoje vou dar um brado de fé e declarar que eu vou me apegar a promessas. Eu vou andar debaixo dela, sem furar etapas,
antiga me mantém. Um passo de cada vez, sigo em frente, pois sei quem me guia é Deus, me forjando com finalidade. Aquela promessa antiga me mantém. Um dia de cada vez, sigo em frente, vivendo o que o meu Deus tem. Em meio aos meus altos e baixos, aquela promessa antiga me mantém de pé. Aleluia, se agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Um dia de cada vez, né, irmão? Aleluia. Como foi a leitura introdutória que foi lida aqui, temos que estar com paciência, esperar com paciência, esperar o mover, o agir de Deus, estar sempre confiante nas suas promessas. Conjunto Nova Geração louvando ao Senhor. Aleluia. Logo após a diaconisa Silvana estar assim fazendo as apresentações em nome de Jesus. Aleluia. Cumprimentamos a igreja na paz do Senhor, amém? Ação. Deus rodeado de glória, és adorado 24 horas, os serafins cantam: Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E eu, um homem tão falho, e de impuros lábios, que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Então me toca
Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor continue abençoando esta juventude em nome de Jesus. Vamos ouvir a diaconisa Silvana fazendo as apresentações. Aleluias. E logo após o pastor Nilson vai estar assim fazendo a oração das 8 horas. Em nome de Jesus. Só na amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Fazer apresentações, está conosco aqui nos ajudando. Erenildo, Isabelle, Pâmela, Camila, Alícia, Sabrina e Karina. Vamos à igreja dizer: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre e não demore. Essa igreja ama você de coração. Amém. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Também chegou, né? O esposo dela, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então vamos colocar de pé, vamos estar orando agora, a oração da fé. Também chegou o Valmir, né? Sua esposa Ludmila. Glória a Deus. Vamos estar. Quem quiser vir aqui à frente, irmão, quem estiver desempregado, tiver com algum problema de saúde, né? Vem cá à frente em nome de Jesus. E nosso Deus, Ele ainda abre porta onde não tem porta. Nós vamos estar orando para a diaconisa Rosélia, para a outra Rosélia também, né? Que está em enfermidade. Uma criança, nós estamos orando, Benício. Pastor Silo, mas tem outro pedido de oração aqui que ele botou. Eu vou ter que orar, que agora eu não vou conseguir ver. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Eu vou orar também. Outro pedido de oração aqui do pastor Silas. Ver se eu consigo ver para a gente estar orando também. Pastor Silas. É o primo dele, né? Está lá uma depressão muito forte, irmão. O inimigo está querendo ceifar a vida do homem. Aqui o nome dele agora, não sei. Eu vou orar para o primo dele. Deus sabe o nome dele. Está aqui só ele no hospital. Amém? Nós vamos orar para o Benício, né? Nós estamos com um probleminha aqui no reto projetor, irmão. Não está dando para colocar a letra ali. Né? As músicas, né? Amanhã a gente vai, se Deus quiser, vai estar dando, reparar o que está acontecendo ali. Então está colocando as letras ali hoje, tá? Mas vamos estar orando, né? Quem está desempregado, levanta a mão. Tem um cara desempregado. Tem alguém com alguma enfermidade que precisa ser curada aí? Alguém que foi no médico? Amém? Então vamos orar. Então, hoje é o dia do seu milagre. Pois é, hoje é a noite do seu milagre. Né? O Deus que faz milagre está presente, tá? Quem estiver sentindo dor, quiser vir aqui para frente, vem. Né? O presbítero Gerson, o pastor Gerson, o evangelista Gerson, o outro presbítero Eduardo, vai estar aqui orando, né? Ungindo, né? Com azeite. Amém? Fecha teus olhos agora, irmão. Fecha teus olhos agora. Tu vai olhar com os olhos da fé. Tu vai estar olhando agora com os olhos da fé. Fecha teus olhos natural. Leva teu pensamento até a Deus agora. O culto, ele é um culto de entrega. Você veio entregar. Tanto o culto para o Senhor, cultuar a Deus, vem trazer o culto. E também vem entregar o problema na mão dele, que ele pode resolver. O culto é de entrega. Você vai estar entrega tudo agora. Você veio com o problema, entrega o problema. Não volta para trás com ele, não. Viu? Você vai entregar o seu problema agora. Procura tudo que é teu problema seu agora e vai falando com Deus aí em pensamento. Deus está te ouvindo. Vai falando para ele aí. É você e Deus agora. Eu vou só confirmar a tua oração. Aleluia.
Vai orando, vai orando. Vai falando com Deus aí. Sobre a tua porta de emprego, sobre a tua enfermidade, sobre o teu casamento. Vai falando com Deus sobre seu filho, sua filha. Vai falando com Deus aí, vai falando. Vai entregando tudo para Jesus. Ele sabe, mas Ele quer que você entregue. Aleluia. Este é o culto. Você vem cultuar a Deus, não vem? Tem entrega. Entrega agora. Senhor Deus, em o nome de Jesus, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, porque o Senhor é bom e maravilhoso. Que na verdade nós não merecíamos nem estar aqui, mas a tua bondade é tão grande que nós deitamos e acordamos e estamos com vida e aqui na tua casa. É muita maravilha para nós, Senhor. Que honra que o Senhor nos deu de poder pisar neste santuário, a qual os teus santos se reúnem para adorar e bendizer o teu santo nome. Santo é o nome do Senhor, Deus vivo. Como o salmista diz, uma coisa eu pedi e a buscarei, que eu possa habitar na tua casa todos os dias da minha vida, para aprender nos teus tempos e a tua formosura. Senhor Deus, em nome de Jesus, os teus filhos estão aqui diante de ti, Senhor. O Senhor disse que os homens são maus, sendo mau, sabe dar boas dádivas a seus filhos. É a tua palavra que diz, Senhor, que quando um filho pede um pão, o pai não dá uma pedra. Quando pede um peixe, o pai não dá uma serpente. Quanto mais do Senhor, que é o Pai das bondades. Tu ouve agora, Senhor, os pensamentos dos seus filhos. Eles vêm entregar nas suas mãos os seus problemas. Eles vêm cultuar, entregar este culto ao Senhor. Receba, Senhor. Receba, meu Pai. Porque eles reconhecem que só o Senhor tem o poder de solucionar esse problema. Só o Senhor tem poder para abrir porta onde não tem porta, curar as doenças incuráveis. Senhor, só o Senhor tem poder para destruir as forças malignas, as obras do diabo, Senhor. Toda bruxaria, toda macumba, todo espírito maligno, todo feitiço, toda inveja, cai por terra nesta noite. Teus filhos não vão voltar da maneira que entrou. Teus filhos vão voltar abençoados. Se eles voltarem, se eles chegarem aqui carregados com peso da enfermidade, carregado com peso da falta de emprego, da preocupação, eles vão voltar leve, porque o Senhor é Deus para libertar, para aliviar. Toca, Senhor, da cabeça à planta do pé. Toca nos órgãos interior e exterior. Toca no fígado, toca no coração, na pressão, na glicose. Deus, todas as células cancerígenas, problema de próstata, Senhor, entrego nas tuas mãos. Deus, toca, Senhor, nos teus filhos, na coluna, toca na garganta. Oh, Espírito Santo, no ouvido, no cérebro, Senhor, aonde tiver mal, seja repreendido agora, porque há poder no sangue de Jesus. Senhor nosso Deus, também eu quero fazer um pedido ao Senhor pela Rosélia, meu Pai, nossa vizinha que se encontra muito mal. Senhor Deus e Pai, entregamos ela nas suas mãos, a seus cuidados, Senhor. E também a nossa diaconisa Rosélia também, meu Pai, ali no Xangô, entregamos a tua filha nas suas mãos. Repreende aquele mal, tua filha, Senhor, se encontrava até entubada, mas há poder no teu sangue que ela possa, Senhor, ser curada, em nome de Jesus. Também entregamos o Benício, meu Pai, aquela criança a qual o médico desenganou e disse para a mãe se despedir, mas nós cremos que o Senhor, a última palavra do Senhor, Deus, aquela mãe ia se despedir dos seus filhos, do teu filhinho, porque não tem mais jeito. Deus, eu imagino a dor daquela mulher, mas o Senhor é poderoso. Como tu disse para a filha de Naim, Senhor da glória, diz para a mulher: não chores. Que o Senhor possa dizer também nesta noite para a mãe do Benício, para não chorar. Senhor, abençoa também, Senhor, o primo do pastor Sila, que se encontra internado, uma depressão profunda. Senhor, o homem, Senhor, pensando até em tirar a própria vida.
mas há poder no sangue de Jesus. Entregamos nas tuas mãos. E agora, Senhor, voltando aqui para os teus filhos que estão diante desse altar, os que estão desempregados, que o Senhor possa abrir a porta, Pai, que eles recebam uma proposta de trabalho. Os que estão, Senhor, com causa na justiça, o Senhor venha bater o martelo, meu Pai, e eles venham receber essa vitória em nome de Jesus. E os teus filhos, Senhor da glória, que porventura entrou doente aqui nessa noite, vai voltar curado em nome de Jesus. Vai voltar curado em nome do Senhor Jesus. Quem entrou sem esperança de voltar com a certeza da vitória, Deus santo, Deus de autoridade, o Senhor Deus que não perde batalha, o Senhor não perde a guerra. Oh Espírito Santo, Deus de poder, nós abençoamos esse povo, Pai, a qual o Senhor trouxe aqui nesta noite. Foi o Senhor que os trouxe. Deus amado, Deus querido, também entregamos o André, o encarregado da firma, também nas tuas mãos, Senhor. Toma o André, Senhor, ele pediu oração. Senhor Deus, abençoa teu filho. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Derrama sobre ele a tua graça, a tua bênção, meu Pai. Também, Senhor, a família do Rogério, que está aqui conosco, Senhor. Deus, ali do Gen Velho, que vem conosco nessa caravana. Abençoa ele e a sua família. Santo é o nome do Senhor. Abençoa, prospera. Derrama a tua graça, a tua bênção, o teu poder. Em nome de Jesus. Assim sejam teus filhos abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Quem crê pode aplaudir ao Senhor. Quem precisar de unção, irmão, pode esperar. Pedir o pastor aqui para ungir, tá? Se alguém quiser unção, tá aqui o pastor. Fala, Silas, o evangelista. Amém? Glória a Deus. Há poder no nome de Jesus, irmãos. Nós vamos ainda, eu vi as irmãs se reunir para as irmãs cantarem, né? Mas quantas irmãs estão aí? Você vai cá, Maria Eduarda. Maria Eduarda, vem aqui, minha filha, aqui em cima. Usar essa voz sua bonita aqui, vem cá. Glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos ouvir. Aleluia. Salve, irmão, com a santa gloriosa paz do Senhor, amém? Vou estar louvando o hino, peço que os irmãos que saibam me ajudem em nome de Jesus. Às vezes eu estou em guerra, mas eu tenho que cantar. Às vezes eu quero ouvir, mas Deus me usa pra falar. Tem dias que o peito aperta, só dá vontade de chorar, mas não desisti, vou até o fim, daqui a pouco eu chego lá. Eu sou um ser humano cheio de defeitos, mas Deus é perfeito e vai me ajudar. Eu tenho os meus conflitos, erros e acertos, mas há uma promessa, eu não posso parar. Deus vai me sustentar. E quem me vê cantando não entende a dor e as guerras que tenho que enfrentar, pois muitas vezes o que eu canto é pra ajudar alguém a se levantar. Mas eu confesso, nem sempre eu tô bem, mas mesmo assim eu vou profetizar que o meu hoje não significa nada perto do que Deus fará. Deus é perfeito e vai me ajudar. Eu tenho os meus conflitos, erros
posso parar. Deus vai me sustentar. E quem me vê cantando não entende a dor e as guerras que tenho que enfrentar. Pois muitas vezes o que eu canto é pra ajudar alguém a se levantar. Mas eu confesso, nem sempre eu tô bem, e mesmo assim eu vou profetizar que o meu hoje não significa nada perto do que Deus fará. Que Deus fará. Quem é como o meu Deus? Não há. Ele já sabe tudo que eu preciso, sem eu precisar falar. Quem é como o meu Deus? Não há. Se Ele permitiu, é porque já viu que eu conseguiria suportar. E quem é como o meu Deus? Não há. Ele já sabe tudo que eu preciso, sem eu precisar falar. E quem é como o meu Deus? Não há. Se Ele permitiu, é porque Ele já viu que eu conseguiria suportar. Cantando não entende a dor e as guerras que tenho que enfrentar. Pois muitas vezes o que eu canto é pra ajudar alguém a se levantar. Mas eu confesso, nem sempre eu tô bem, mas mesmo assim eu vou profetizar que o meu hoje não significa nada perto do que Deus fará. Que Deus fará. Eu sou um ser humano cheio de defeitos, mas Deus é perfeito e vai me ajudar. Eu tenho os meus conflitos, erros e acertos, mas há uma promessa, eu não posso parar. Deus vai me sustentar. Deus vai me sustentar. E quem me vê cantando não entende a dor e as guerras que tenho que enfrentar. Pois muitas vezes o que eu canto é pra ajudar alguém a se levantar. Mas eu confesso, nem sempre eu tô bem, mas mesmo assim eu vou profetizar que o meu hoje ele não significa nada perto do que Deus fará. Que Deus fará. E quem é como o meu Deus? Não há. Ele já sabe tudo que eu preciso, sem eu precisar falar. E quem é como o meu Deus? Não há. Se Ele permitiu, é porque Ele já viu que eu conseguiria suportar. E quem é como o meu Deus? Não há. Ele já sabe tudo que eu preciso, sem eu precisar falar. Quem
conseguiria suportar. E quem me vê cantando não entende a dor e as guerras que tenho que enfrentar, pois muitas vezes o que eu canto é pra ajudar alguém a se levantar. Mas eu confesso, nem sempre eu tô bem, mas mesmo assim eu vou profetizar que o meu hoje não significa nada perto do que Deus fará. Mas eu confesso, nem sempre eu tô bem, mas mesmo assim eu vou profetizar que o meu hoje ele não significa nada perto do que Deus fará. Que Deus fará. Que Deus fará. Aleluia. Eu não sei o processo que você tem enfrentado. Eu não sei a luta que você tem passado. Eu não sei a guerra que você deixou antes de você chegar aqui nessa noite. Mas nessa noite, assim como o Senhor tem palestrado comigo, o Senhor está dizendo: ei, essa luta não significa nada perto do que eu vou fazer na sua vida. Ei, essa prova não significa nada perto do que eu vou fazer através de você dentro da sua casa. Então não importa o vale que você tem passado, nessa noite comece a profetizar sobre o seu problema. Não importa o morto que você deixou dentro da sua casa, nessa noite Deus está dizendo: ei, profetiza. Ei, eu te dei autoridade, profetiza dentro do seu problema. Ei, eu te dei autoridade, profetiza na vida da sua família. Ei, Deus está dizendo: o seu hoje não significa nada perto do que Deus fará. Que Deus fará. Que Deus fará. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmão? Deus abençoe a Maria Eduarda, né, irmão? Agora vamos aqui, irmãos, vamos adorar o nosso Deus com dízimos e oferta, tá? O evangelista Gerson vai estar cantando o corinho e você vai abençoar a alma do Senhor, se puder, né? Abençoar a alma do Senhor. E já a missionária Angélica vai estar trazendo a palavra, amém? Evangelista Gerson. Saúde, irmão, com a paz do Senhor, amém, irmãos? Tempão que eu não canto, tempão que eu louvo o Senhor, mas assim na igreja, tempão que eu estou desativado. Não estou fora de área não, só estou desativado um pouco, mas agora estou ativado. Tem um homem de branco dentro da congregação. Tem um homem de branco com um cântaro na mão. Tem um homem de branco dentro da congregação. Tem um homem de branco com um cântaro na mão. O homem da Galileia está passando por aí. O homem da Galileia está passando por aí. Deixe que ele te toque, deixe que ele te toque, deixe que ele te toque e receberás poder. Deixe que ele te toque, deixe que ele te toque, deixe que ele te toque e receberás poder. Ele quer dar água pra beber, ele quer te dar água pra beber, ele quer te dar água pra beber, ele quer dar
água pra você. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Aleluia! Eu quero servir-te com amor. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo te envolver. E você vai ver a glória de Deus aqui descer. Você vai ver a glória de Deus aqui descer. Pisa no chão com coragem, com poder. Pisa no chão com coragem, com poder. Pisa no chão com coragem, com poder. Quando Cristo chega, não adianta, Satanás, não adianta. Não adianta e você não tem. Aleluia! Não adianta, Satanás, não adianta. Porque no sangue de Jesus tem mais poder. Sai, 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 todo o poder da treva. Sai, 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 minha fé você não leva. Ô glória! Bem forte as palmas, louva o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmão? Vamos colocar de pé. A missionária Angélica pode somar a segunda tribuna para vir para cá. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar orando por ela. Eu quero apresentar também a filha da irmã Doralice nas mãos do Senhor, também a Vanessa, irmão. Ela também está lá para ser operada também, né? A pressão dela está muito alta. Né, irmã Vanessa? Oramos, Senhor Deus e Pai, entregar também a tua filha, irmã Vanessa, nas tuas mãos. O Senhor dá vitória, dá saúde a ela, Senhor. O Senhor possa dar vitória nessa noite. Entrega a tua filha na tua mão. E venha dar tudo certo para a honra e glória do nome do Senhor. Aquela criança está no ventre dela. E agora a tua serva, missionária Angélica, está com essa responsabilidade de trazer a mensagem. Usa a tua filha como sempre tem usado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Também quero cumprimentar o povo de Deus na paz do Senhor. É bom estar aqui nesta noite para juntos adorarmos e bendizer o nome do Senhor. Ficou bem alto aqui, né, pastor? Primeira vez que eu estou subindo aqui, né, depois da reforma. Glória a Deus. Vamos lá, né? Convido os irmãos a abrir a vossa Bíblia Sagrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Capítulo 5, glória a Deus, versículo 34. Depois a gente vamos pular e vamos ler o 39 em nome de Jesus. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 34, e logo após vamos ler o 39 em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Todos encontraram? Diga amém. E vai dizer assim a palavra de Deus. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gabaliel, doutor da lei, venerando por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos. E disse-lhe: varões israelitas, acautelai vós a respeito
do que haver de fazer a estes homens. Vamos ler o 39. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-lo, para que não aconteça ser de também achado combatendo contra Deus. Amém? Os amados possam estar sentando em nome de Jesus. Peço aos irmãos que fiquem ligados em oração. Nós vamos estar orando depois que eu terminar a mensagem. A gente vai estar levantando um clamor. Mas o Senhor, Ele tem trazido essa palavra nesses últimos dias no meu coração. Eu quero estar compartilhando com os amados irmãos. Eu nem imaginaria que seria para hoje, porque às vezes o Senhor dá uma mensagem a gente para um determinado lugar e a gente não sabe aonde o Senhor Ele quer falar sobre esse assunto. E foi selecionado para estar falando aqui nesta noite a respeito desse acontecido, o qual nós lemos aqui nesta noite. Mas o interessante, irmão, para que nós venhamos entender sobre qual foi esta fala dita aqui nesta noite, nós vamos aprender bastante que o livro, eu estava falando com meu esposo que o Atos dos Apóstolos, ele continua até os dias de hoje, porque até que Jesus venha, as ações do Espírito Santo, ela vai permanecer, levantando homens e mulheres, para que venha estar divulgando a mensagem do reino. Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que vai iniciar, Dr. Lucas, ele é o autor, o escritor deste livro, e ele foi que acompanhou todo o início, toda a história. Ele vai começar dizendo a respeito de uma fala de Jesus, porque nós sabemos que Jesus, ele foi julgado, ele foi morto e também ele foi sepultado, mas a Bíblia vai deixar registrado que ao terceiro dia ele ressuscitou. E esse fato de Jesus ter ressuscitado, aleluia, ele vai se apresentar, aleluia, durante 40 dias pregando e anunciando a palavra de Deus. Jerusalém estava lotado, aleluia, porque era Páscoa e muitos ali ainda estavam. Esse acontecido abalou aqueles dias, porque havia 3 pessoas que estavam sendo julgadas, porém havia um que era diferente, que estava sendo entregue por amor a mim e por amor a você. Aleluia. O interessante é que eu quero dizer que este líder chamado Jesus, até depois de morto, ele continuou liderando, porque ele vai dizer uma coisa muito interessante: ficai vós em Jerusalém, até que do alto vos seja revestido de poder. Aleluia. Havia esta lei, este mandamento, e eles ali guardaram 120 homens, pessoas que lá estavam, homens, talvez tinha mulheres também, mas estavam ali ligados na promessa de estar dentro daquele cenáculo. Mas eles não estavam simplesmente por estar, eles estavam ali porque um líder chamado Jesus tinha dado uma ordem. Quem crê que Deus ainda fala, dá um glória a Deus e exalte o nome do Senhor. Lucas vai deixar registrado em Atos 2 que estavam todos ali reunidos, aleluia, em oração, mas de repente foi tomado por um vento impetuoso, aleluia, e quando aquele vento entrou, encheu toda a casa, aleluia, eles viram que era algo sobrenatural, eles começaram a sentir coisas novas, eles começaram, sabe o que era aquilo? Era o poder de Deus entrando na vida deles, era o poder de Deus enchendo a vida daqueles que lá estavam, porque eles acreditaram, aleluia. A Bíblia vai continuar em Atos 3, a Bíblia diz, aleluia, que logo depois, voltando um pouquinho, Pedro vai pregar, e almas vão se render aos pés do Senhor. Se nós entrarmos e conhecemos um pouco a história de Pedro, quem era Pedro antes de receber o Espírito Santo? Era um homem, aleluia, bravo, não tinha paciência. Agora ele está calmo, ele está solene, porque o Espírito Santo está habitando na vida dele. Quem crê que Deus está na casa, dá um glória a Deus e exalte o nome do Senhor. Um homem que também não tinha muita sabedoria, agora está pregando como um doutor. Sabe o que é isso, irmão? É o Espírito Santo trabalhando na vida da gente.
verdade, irmão, que nessa ocasião existiam muitas pessoas que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Aleluia! E Jesus ressuscitou entre os mortos. Provou para eles, aleluia. E além de provar, a pregação era essa: Jesus Cristo, aqueles que vocês crucificaram, julgaram, aleluia, este Deus ao qual está dado poder, aleluia. E eles pregavam, pessoas se rendiam, pessoas se convertiam, as pessoas eram curadas, aleluia, recebiam a graça que era de Deus. Atos capítulo 3, nós vamos ver uma coisa, aleluia, registrados diante daquela porta chamada Formosa. A Bíblia diz que ali havia um homem que era coxo de nascença. E aquele homem, todos os dias, ele era levado até aquele lugar para pedir esmola. Todos os dias ele estava diante daquela porta chamada Formosa. Alguns passavam, davam uma oferta, jogavam algo para ele, aleluia. E aquele homem nos chama a atenção que ele não olhava para quem passava pelo teu caminho, pela tua frente. Ele não olhava, porque ele só ficava. Você reparou que quando tem algum pedinte na rua, com a sua deficiência, a maioria eles ficam de cabeças baixas, aleluia, com a sua conchinha, com alguma coisa, para que eles venham receber a doação daquelas pessoas que ali passa. Este homem estava a mesma coisa. Ele estava diante daquela porta com a cabeça baixada, ali aguardando receber uma ajuda daquelas pessoas que por ali passavam. Mas naquele dia, aleluia, na hora nona, ia passando por ali, aleluia, Pedro, e também ia passando João junto com ele. E quando eles passam, aleluia, eles olham para a situação daquele homem. Eu acho interessante que eles vão chegar para aquele homem e vai dizer: olha para nós. Ele vai dizer: olha para nós. Por isso que eu estou dizendo que aquele homem, ele estava com a sua cabeça para baixo, porque ele vai chamar a atenção daquele homem dizendo: olha para nós. E aquele homem, ele vai olhar para aqueles dois homens que se aproximaram dele, mas na intenção de receber, aleluia, uma ajuda, um dinheiro, algo que viesse ajudar ele, porque ele era um pedinte que estava diante daquela porta. Pedro, sabendo da intenção daquele homem, que ele queria uma ajuda financeira, ele já vai logo dizer: olha, eu vou te dizer uma coisa, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. O que eles tinham, irmão? Eles tinham o poder de Deus, eles tinham a graça de Deus. E quem tem a graça de Deus, eles fazem o sobrenatural acontecer. Aparentemente, aquele homem coxo só queria uma ajuda financeira, mas ele queria algo além da ajuda financeira. Sabe por quê? Jesus conhece, irmão. Jesus conhece o interior. Jesus conhece cada um que entrou aqui. Ele sabe a intenção de cada um de vocês que por essas portas passaram. Então que nesta noite é noite de você receber de Deus. Não perca a oportunidade, porque este homem, ele não perdeu a oportunidade. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Eles tinham de mais precioso na alma deles, era o poder de Deus, e eles utilizaram. Aleluia. E a Bíblia diz que ele disse: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas no nome do Senhor Jesus, levanta-te. Aquele homem não questionou, aleluia. Ele fez o que, igreja? Ele deu um salto para cima. Aleluia, glória a Deus.
Já posso imaginar, irmão, Pedro, aleluia, ali ele trouxe para aquele homem, através de Jesus, o que ele sonhava de andar, de saltar, aleluia, louvado seja Deus. Ele estava ali, mas não gostava de estar ali. Ele estava ali porque tinha uma necessidade de estar naquele lugar, mas Jesus tinha algo, aleluia, que atravessaria o seu desejo da carne, mas alcançaria a tua alma, o teu espírito. Desce uma revelação aqui agora, aleluia. Quem te vê por fora não sabe o que você está passando por dentro, mas Deus está dizendo: hoje é noite de você soltar para fora, hoje é noite de você sentir, aleluia, a graça sendo derramada. Quem crê que Ele está na casa, dá um glória a Deus, exalte o Senhor. O problema daquele homem era ele ser coxo, para estar lá naquele lugar, né? Alguém levou e deixou ele lá, aleluia, mas Jesus passou por ele e não deixou ele mais lá, porque aonde Jesus passa, tem mudança, tem mudança, tem mudança. Como é que temos apresentado Jesus Cristo? Como que nós estamos apresentando, aleluia, Jesus Cristo, de uma fase tão severa como nós estamos passando hoje? É falta de fé. Mas nos dias dos apóstolos, aleluia, o negócio era diferente. A gente vamos entender, aleluia, porque a Bíblia fala que ele estava, olha só, irmão, eu fico imaginar que esse coxo, ele tinha muito desejo de entrar no templo. Mas só que quem levava eles só deixava na porta. Era como se dissesse: se você entrar, você não vai ganhar nada. Você fica aí na porta que você vai receber alguma coisa. O pessoal vai vir, passar para aí, vai para o templo, vai passar e vai te ver a tua situação, vão ter dor de você e vão. Mas só que quando ele é alcançado pela graça de Deus, a Bíblia fala que ele solta, e a intenção dele é de entrar no templo, adorando, saltando, para que todos vejam o que lhe aconteceu. E foi assim, irmão, porque quando ele entra, todos que já conheciam ele quando chegava no templo, olha, mas não é aquele que ficava sempre na porta, mas como pode ele agora estar aqui soltando, alegre, aleluia. E ali está Pedro e João. E as pessoas que estavam lá no templo, eles vêm tudo para cima de Pedro e João, aleluia, que estavam lá, porque eles ficaram maravilhados de ver, porque eles sabiam como era a real causa daquele homem, como ele estava. E agora, aí ele diz assim: Pedro, mas esse médico não é nosso. Aleluia, louvado seja Deus. Não foi por virtude nossa, não. Aleluia, mas sim pelo poder de Deus que esse homem recebeu o milagre. É pelo poder de Deus que as coisas acontecem. É pelo poder de Deus que o milagre acontece. E isso foi o maior comentário. Agora, Pedro e João, eles levados, aleluia, para ser testemunhar agora diante do Sinédrio. Aí você vai entender uma coisa, o que o poder de Deus ele faz. Porque como eu disse que na época dos apóstolos era muito duro, porque se você adorasse a Deus, você corria risco de morrer. Mas eles preferiam morrer do que deixar de adorar Jesus Cristo. Eles preferiam a morte do que deixar de fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. E hoje em dia, irmão, a batalha é grande, é travada, mas nós temos liberdade para buscar ao Senhor, para clamar, nos envolver no Espírito Santo de Deus, nos capacitar. Tem luta, tem prova, tem, mas nós não temos imperadores atrás de nós, nós não temos conselhos ainda atrás de nós, preparando para nos pegar, para nos matar. Mas Jesus está dizendo: hoje é noite
de nós, aleluia, sermos moldados pelo Espírito Santo. Quem crê que Ele está na casa, dá um glória a Deus e exalte o nome do Senhor, porque o Espírito Santo, Ele nos encoraja em meio às lutas, em meio às provas. Agora, diante do Sinédrio, Pedro, que era aquele irmão que antes de receber o Espírito Santo, quando Jesus, ele foi preso, aleluia, que uma serva que estava no pátio, ela viu Pedro, aleluia, disse, não, esse também é um deles, também andava com ele, aleluia. Pedro disse, eu não estava com ele. Pedro negava Jesus. Mas agora Pedro, depois de ter, aleluia, recebido de Deus a graça, o ânimo, a força, aleluia, eu não nego Jesus nem diante da morte, nem diante da morte. Quem crê que Ele está aqui, dá um glória a Deus e exalte o nome do Senhor. O mesmo Sinédrio que reuniu Jesus, que julgou Jesus, agora Pedro está diante deles, aleluia. E também quem está com ele? O antes que era coxo, aleluia. O milagre provando ali, aleluia. O milagre de pé, aleluia, diante de todos eles. Nem eles olhando para o milagre, porque a implicância que eles tinham é porque eles pregavam Jesus ressuscitado. Aleluia, Ele vive, Ele reina, Ele está entre nós, Ele está no meio de nós. Você crê que Ele está na casa, igreja? Adore a Ele, glorifica o nome, aleluia, do Senhor. E eles vão dizer sobre o mérito de que eles fizeram aquilo, aleluia. E Pedro vai dizer que é no nome de Jesus, porque eles não têm mérito nenhum, aleluia, porque é o poder de Deus que realiza milagre, aleluia. Aqueles homens que estavam lá ficaram irados, chicotearam ele, aleluia, bateram nele, aleluia. Eles foram detidos, aleluia, passaram a noite no cárcere. Mas o interessante, irmão, que agora nós vamos ver que diante disso tudo, eles não negaram Jesus. Eles queriam matá-los também, aleluia. E levaram novamente para o conselho, aleluia, para decidir a vida dos dois homens que lá estavam, Pedro e João. Aleluia, glória a Deus. E agora nós vamos ver a fala de Gamaliel. Eu falei que eu virei fã dele. Nós vamos ver poucas coisas dele, aleluia, glória a Deus. Gamaliel, aleluia, nós sabemos que foi um que se levantou a favor. Ele era um que fazia parte da equipe dos fariseus. Ele era um homem respeitado, um homem rabino, mas ele era o maior, teólogo da época, um homem conhecedor da verdade. Quando ele começou a ver aquele movimento do Espírito Santo, aleluia, ele já ficou em alerta, porque aquele movimento era diferente, porque aquele movimento do Espírito Santo curava, salvava. Aquele movimento do Espírito Santo não era igual àqueles que eles conheciam. O mesmo movimento que estava em Atos dos Apóstolos, que é movimentar a tua vida aqui hoje, quer movimentar a tua história, quer mudar, aleluia, a tua vida. Gamaliel, aleluia, vai levantar, aleluia, no conselho, aleluia, e vai dizer uma coisa muito interessante, para que eles não fizessem nada com esses homens que lá estavam, aleluia. E ele vai citar 3 líderes que se levantaram e os seus seguidores, o líder morreram e os seus seguidores se dispensaram. Agora ele vai dizer que se essa obra for de Deus, ela vai continuar, mas se não for, aleluia, se for de Deus, se a gente mexer com essa obra, nós vamos estar lutando contra Deus. E aí? Achar melhor liberar. Mas só que o outro grupo não gostou, que achava que Gamaliel, ele ia vir com uma fala para condenar eles. Aleluia. Eles viriam com uma fala para poder eliminar eles, mas não, eles tiveram que absorver, porque
Jesus levantou um, aleluia, de autoridade. Quem crê que Deus vai levantar pessoas de autoridade na tua defesa, tentarão te matar, tentarão te parar, mas se você permanecer fiel, aleluia, Deus vai te livrar, Deus vai te livrar. Quem crê que Deus ainda livra, glorifica Ele. E a Bíblia diz, aleluia, no versículo qual nós lemos: mas se é de Deus, não poderás desfazê-la, para que não aconteça, não poderá desfazer, para que não aconteça, seja também achado combatendo contra Deus. Combatendo contra Deus. E eu acho interessante que eles vão dar uma ordem para Pedro e João: vocês vão ser liberados, mas não vão poder pregar a palavra mais. Olha só, irmão, vocês não vão continuar pregando. Aí Pedro, cheio de autoridade, vai dizer uma coisa muito interessante: obedecer a Deus e não ao homem. Porque aqueles homens que lá estavam impedindo a obra do Senhor. Aleluia. Eles queriam matá-los porque eles pregavam a palavra da verdade. Pensou que eles pararam? O Espírito Santo, até mesmo com ameaça de morte, eles encorajavam a pregar, a anunciar. Enquanto eles perseguiam, ameaçavam, aleluia, a igreja crescia, a igreja se multiplicava. Quanto mais vinha a ameaça, Deus derramava força, Deus dava ousadia, a igreja crescia, a igreja crescia. Quem crê que a igreja cresce através de perseguição, glorifica o nome do Senhor. Seja encorajado nesta noite. Eu não sei qual é a afronta, mas Deus está dizendo para mim, para dizer: seja encorajado, seja fortalecido nesta noite, porque Atos não parou, não fechou em Atos 25. A ação dos apóstolos continua. E a igreja diz que crescia. Os apóstolos foram levantados 12 homens. Estou citando mais Pedro porque eu citei sobre Pedro. E ele era o líder, né? Ele que era o primeiro de todos. Deus levantou ele como a liderança. Liderar. E a Bíblia diz, como a igreja crescia, eu vou fechar em Atos 6. Começou a encher. E tinha muita dificuldade, porque os apóstolos, eles estavam sobre o compromisso de pregar, de orar. Mas havia muitas pessoas órfãs, viúvas, que não tinha como eles alcançar. Aí eu vou ver uma coisa muito interessante, irmão. Não tinha como eles alcançar. E a Bíblia diz que eles vão levantar um conselho entre eles. E ali, o que acontece? Eles vão, sendo direcionados pelo Espírito Santo, levantar diáconos, ou seja, 7 homens, homens cheios do Espírito Santo, para que viesse ficar sobre esse serviço. E eles não fizeram assim de repente, irmão. Eles começaram a orar ao Senhor, começaram a observar, e o Espírito Santo levantou 7 homens vocacionados. Eu vejo que, por que já chamam vocacionados? Porque quando eles foram selecionados, eles já estavam cheios. Quando os apóstolos descobriram ele, o Espírito Santo já tinha alcançado a vida deles. E eu quero despertar aqui um homem chamado Estevão, porque esses homens, eles iam ser levantados para servir a mesa. Ele ia estar atuando, irmão, como assim? Um serviço social. Um serviço social. Ele ia estar visitando, levando mantimento, vendo o que estava precisando. Ele ia estar assistindo. Eu estava falando até com meu esposo, ele está estudando, vai conversando. Eles trabalhavam num serviço social. Ele lidava diretamente com a população. Diretamente com a população. Mas eles, quando eles estavam bem perto com o povo, eles assistiam de perto, e ali o Senhor começou a usar Estevão com grande ousadia, irmão, um diácono. Ele foi chamado para servir. Talvez
aleluia. Deus usa aquele que arruma a igreja, Deus usa aquele que lava o banheiro, Deus usa cada um de nós e tem excelência. Quem crê que Deus vai levantar pessoas com excelência, dá um glória a Deus e exalte o nome do Senhor. Trabalhar diretamente com os seres humanos, pessoas que muitas das vezes desprezível, abandonado, triste, tem que estar cheio. Aleluia. Porque as pessoas muitas das vezes não precisam somente de algo material, precisa, mas no espiritual também. E ele fazia sinais e prodígio, aleluia, através do Espírito Santo. Deus usava Estevão cheio da graça de Deus, servindo ao Senhor. Eu fico vendo quando ele foi lá chamado, convocado para estar lá, ele já chegou como resposta. Vou começar a mover, aleluia. Deus está dizendo, eu vou começar a mover pessoas aqui hoje. Eu vou começar a mover pessoa que está parado, aleluia, louvado seja Deus. E diretamente para aquele que precisa. Quem crê que Deus vai trabalhar aqui desta maneira, adore o nome do Senhor, porque Deus está levantando a gente, aleluia. Enquanto os pastores estão orando, aleluia, estão cuidando da palavra, a igreja está reunida, trabalhando, visitando, tratando, aleluia, glória a Deus. Mas aí, por ele se destacar, começaram a observar, aleluia. E Estevão tinha uma sabedoria tremenda, irmão. E ele pregava mesmo a palavra de Deus, fazia sinais, e ali levantaram grupos que começaram a observar a Estevão, como ele estava agindo daquela forma, e ele vai pregar para eles. A Bíblia vai dizer que ele vai dar uma aula para eles. Ele vai começar a dizer de José, vai entrar em Moisés, vai entrar e vai falar todos o Antigo Testamento, vai citar para eles. E ele via que aquelas palavras saíam, aleluia, autêntica na boca de Estevão, e eles começam a ficar enciumados, aleluia, glória a Deus. Quem crê que Deus ainda fala, dá um glória a Deus e exalte o nome do Senhor, aleluia. E a Bíblia diz que eles vão reunir contra Estevão, aleluia. Vai reunir contra Estevão, tentar pegá-lo, aleluia, em alguma coisa. Algum vai ter uma ideia, vai dizer que ele estava blasfemando, aleluia, contra a lei de Moisés. E eles vão levantar contra Estevão, fazer, aleluia, um júri, aleluia, um júri popular, irmão, para matar Estevão. Você acha que Estevão temeu, que ele parou de anunciar? É ruim, hein? Ele continuou, aleluia, pregando a palavra de Deus. E o interessante, irmão, que ele vai dizer que esses que levantaram contra eles é igualzinho os seus pais no passado, aleluia, resistindo a Deus, resistindo ao Espírito Santo. Sabia que eles tinham um coração fechado, não entenderia, aleluia, o mover do Espírito Santo. Mas eu quero dizer para a crente aqui hoje, quem crê que o Espírito Santo ainda restaura, glorifica e exalte o nome do Senhor, porque Ele ainda trabalha na terra. E a Bíblia diz, aleluia, que eles foram, aleluia, foram todos para matar Estevão. E eles, tanto quando eles acusavam, falavam, o rosto de Estevão era diferente. Você acha que, aleluia, debaixo de tanta acusação, aí você sabia que ia morrer, e o rosto dele poderia ser de pavor. Aleluia. O rosto de Estevão poderia ser de apavoramento. Não, pelo contrário, a Bíblia fala que o rosto de Estevão estava como de um anjo. Sabe o que é isso? É a glória de Deus resplandecendo. Quem crê que a glória vai resplandecer, aleluia, sobre a tua vida hoje, adore a Ele, adore a Ele. Um minuto de glória para quem vem glorificar. E a Bíblia diz, aleluia, que começaram a levar a pedra
ora, e nós sabemos que no momento que ele estava agoniando ali para morrer, aleluia, ele começa a olhar para o céu e ele vê o Senhor Jesus e ele começa a dizer: eu vejo Jesus, eu vejo o Senhor Jesus assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, eu vejo Deus. E eles não entendiam o que estava acontecendo, e eu acho lindo, porque ele vai repetir a fala de Jesus, quando ele está ali, aleluia, glória a Deus, antes dele sair do corpo, ele vai dizer: recebe o meu Espírito, recebe. Quem crê que debaixo de humilhação o céu está aberto, o céu está aberto. Quem crê, dá glória a Deus. Eu não sei onde você está passando essa angústia, essa depressão, essa tristeza, esse lamento, mas eu tenho uma resposta para você. Jesus está aqui, Ele está aqui, Ele está no nosso meio. Abra teus olhos hoje, abra teus olhos espiritual, contempla Ele, contempla o Senhor, contempla, porque Ele faz maravilha no nosso meio. Estevão se foi, mas deixou um legado de temer a Jesus até a morte. E aí nós vem, resisti até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Era pregar e morrer, mas ter a certeza da salvação em Cristo Jesus nosso Senhor, amém? Aplaude o Senhor nesta noite, aleluia, glória a Deus. Exalte o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória, todo louvor e toda adoração. Estar aqui nesta noite falando de Jesus é um prazer imenso, porque a palavra de Deus é que nos resgatou da lei. A palavra de Deus é que nos dá vitória. A palavra de Deus é que nos convence. E o Espírito Santo, Ele tem nos sustentado a cada dia. Aleluia, glória a Deus. Tem nos sustentado em meio às lutas, em meio às provas, aguardando até que Ele venha. E eu quero pedir à igreja, aleluia, permaneça firme no Senhor. Permaneça firme. Busca os dons do Espírito Santo. Nós pedimos tantas coisas a Deus, mas nós precisamos desse agente especial. Esse agente que trabalha na nossa vida, que nos ajuda em meio às lutas, em meio às provas, continuar fiel a Jesus Cristo. Muitos lutaram, morreram, mas estão no céu com o Senhor. Estão aguardando, aleluia, a volta do eterno. Estão a voltar a qualquer momento, porque nós sabemos, irmão, que bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram, continuando crendo até que Ele venha, amém? Eu quero estar orando por você nesta noite. Eu quero convidar você a colocar sobre teus pés. Eu quero estar orando por revestimento nesta noite. Você que entrou aqui pedindo Deus, aleluia, há muito tempo que eu não consigo orar, há muito tempo que eu não consigo colocar os meus joelhos no chão para buscar a tua presença. Você que tem dificuldade de abrir a Bíblia, ou se abre a Bíblia, não consegue entender o que Ele quer falar contigo. E Deus nesta noite, Ele quer tirar a venda dos olhos de muitos. Deus nesta noite, Ele quer abrir o entendimento de muito, quer quebrar as barreiras colocadas pelo inimigo, para que você vença. Satanás não quer que você conheça a verdade. Satanás, ele tem lutado nos últimos dias para que a igreja não cresça, para que a igreja fique minguada, mas o dono da igreja ainda reina. Ele ainda, esse líder, até depois de morto, continuou liderando, e os seus seguidores aumentaram. Cadê os seguidores de Jesus? Cadê os seguidores? Cadê? Aleluia, cadê você que crê? Alabandarasai, que Jesus te convocou para este negócio. Ele te chamou. Se sinta lá em Atos 2. Se sinta como naquele dia. Aleluia, glória a Deus. Estavam todos assim como nós hoje, reunidos
Jesus, aleluia. Mas eles estavam ligados na promessa. Se você entrou aqui ligado hoje, aleluia, se você entrou aqui pedindo o Senhor, você que ainda não sentiu a chama do Espírito Santo arder dentro de você, aleluia, glória a Deus, Ele está aqui, Ele está no nosso meio, Ele está no meio de nós, aleluia, glória a Deus. Amandai, Assuriandarai. Olha aí, Jesus, é a tua igreja. Olha aí, Senhor, cada vida, Senhor, representando aqui hoje. Uns já foram batizados com o Espírito Santo, já sentiram a chama queimar dentro de si, aleluia. Mas tem pessoas que nem conhecem, aleluia, só ouve falar, aleluia, glória a Deus. Mas Ele quer se apresentar para você hoje. O Espírito Santo, Ele é capacitador. O Espírito Santo, Ele é mestre. Ele ensina a pregar, Ele ensina a louvar com excelência. O Espírito Santo ensina a liderar a tua casa, a tua família, os teus negócios. O Espírito Santo está aqui nesta noite. Ele é o mestre dos mestres. Ele é aquele que está aqui neste momento. Então receba neste momento graça. Receba nesta hora força. Sejam renovados pelo Espírito Santo. Sejam capacitados por esse agente especial que entra para mudar, para transformar, para tirar o medo, para tirar o cansaço. Ele entra aqui hoje para renovar. Ele entra aqui hoje. Eu olho para a igreja, contemplo uma unção de renovo, uma unção que desce sobre a igreja, uma unção que desce sobre o ministério. Então seja tocado agora, seja tocado neste momento. Receba, receba, receba. Cadê os que já são batizados? Cadê o som de glória? Cadê o som de aleluia? Cadê? Adore a Ele, adore a Ele. Tira a tampa do vaso hoje. Tira a tampa, tira a tampa. Oh, glória, 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 glória a Deus. Receba de Deus nesta noite. Receba do Senhor. Eu vejo Deus trabalhando com cura aqui, igreja. Deus está mostrando uma pessoa que entrou aqui, aleluia, com um peso tremendo nas costas, aleluia, um cansaço que não é teu, hein? Anaia Suriandarabaia. Em nome de Jesus, sai agora. Sai agora, sai agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Síndrome do pânico, ansiedade, sai agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem milagre na casa. Tem milagre acontecendo aqui. Tem pessoas que entrou aqui, irmão. Aleluia, vem pela graça. Mas é por a graça que somos salvos. É pela graça dele que nós somos salvos. É pela misericórdia que nós não somos consumidos, destruídos, porque Ele está aqui no nosso meio. Então receba agora. Você que entrou aqui, aleluia, sentindo algo apertando o coração, Deus está dizendo: recebe alívio agora, aleluia, em nome de Jesus. É um processo difícil na terra, aleluia, mas nós estamos de pé por causa dele. Nós estamos de pé por causa do Senhor, aleluia, porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui hoje. Essa porta não estaria aberta. Mas Jesus disse assim: a porta da graça ainda está aberta, está aberta. A porta da graça ainda não fechou. Oh, glória, receba de Deus. Amém? Aplaude ao Senhor nesta noite. Eu ia achei que ia dar tempo. Glória a Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito, aliado. Me ajuda, igreja, a voz está indo embora, aleluia. Ao Deus do meu amor, eu navegarei no oceano do Espírito,
ao Deus do meu amor. Aleluia, Jesus, aleluia, glória a Deus. Espírito, Espírito Santo, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste. Oh, vem, me enche-me de novo. Eu adorarei, adorarei ao Deus da minha vida, que me compreender. Oh, aleluia, glória a Deus, sem nenhuma explicação. Espírito Santo, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste. Oh, vem, me enche-me de novo. Espírito, onde levantar a Espírito Santo, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste. Oh, vem, me enche-me de novo. Eu adorarei. Amém? Assim eu quero agradecer a oportunidade. Pastor Nilson, pela confiança, em nome de Jesus. Água, água. Amém, irmãos? Glória a Jesus, né? Coisa maravilhosa, irmão. Jesus está presente, né? Eu quero fazer uma pergunta. Se tiver alguém nessa noite, irmão, que quer fazer parte dessa família, né? Você que está afastado, quiser retornar para a casa do Senhor, você tem a sua oportunidade, né? Você não pode sair daqui sem esse convite para você especial. É porque não é nem por força e por violência, né? Se o Espírito Santo falou contigo, é tempo de você voltar, retornar, não resista, irmão, né? Volte logo, né? Porque amanhã não pertence a gente. Salvação é todo dia que se chama hoje. Amanhã pode ser, né, que a gente tenha outra oportunidade. Hoje o Senhor está nos dando oportunidade, mas amanhã a gente não sabe. Amanhã temos uma expectativa de que nós vamos estar acordados com vida, mas pode ser também o último culto, o último dia, não sabe. É uma coisa que a gente tem que estar já preparado, porque se Jesus tocar a trombeta, chamar, a gente está preparado para estar com Cristo, né? A Bíblia diz que o coração se crê a respeito da justiça e com a boca fala a respeito da salvação, né? Então, se você crê que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, né, será salvo. E com a boca você faz confissão a respeito da salvação. Amém? Às vezes todo mundo que está aqui já crê em Jesus, já até aceitou Jesus no seu coração.
mas falta confessar com a boca, para dar legalidade para o Espírito Santo trabalhar. Depois que você fala, declara publicamente que você pertence a Jesus, o Senhor vai enviar o teu anjo e vai estar acampado ao seu redor, a teu serviço, viu? Então, se você quer ter também um anjo do Senhor ao teu lado, né? Confesse Jesus como teu Senhor e Salvador. Hoje é a noite propícia para isso. Amanhã a gente tem uma expectativa. Amém? Tem alguém com essa coragem aí? Eu sei que é difícil, mano. Eu, para me aceitar Jesus, eu tive que dar várias viagens na igreja. Mas um dia eu tomei uma coragem. Né? Estou aqui, 31 anos já. Se você quer ter essa coragem, em nome de Jesus eu vou te dar vitória. Amém? Vamos colocar de pé. Quero agradecer a presença de todos, né? Que veio aqui. Não veio visitar. Você que está aí, visitante. Não, aqui não tem visitante. Que tem gente que veio cultuar com a gente. Mesmo você ainda não sendo crente, está cultuando a Deus. Com a sua presença, seu glória a Deus. Então você está nos ajudando a cultuar a Deus, viu? Quero agradecer a tua presença aqui, em nome de Jesus. Sábado agora temos a consagração na direção dos jovens. É para toda a igreja, tem consagração, sábado a partir das 8 horas, né? 8 horas ou 9 horas? 8 horas. Então, irmão, dorme mais cedo para estar aqui, tá? Dá um pouquinho mais cedo lá, deixa aí os computadores, celular, né? Desperta um pouquinho mais cedo aí, né? Sábado para estar aqui. Quem não tiver alguma atividade, estaremos aqui orando, tá? E a festividade agora é sábado no Engenho Velho. Eu espero que a nossa igreja esteja lá, cooperando, a matriz, tá? Os obreiros, vamos estar para o Engenho Velho adorar o Senhor, viu, irmão? Sábado agora. Segundo ano que nós estamos lá. E 20, 25, 26 de setembro estaremos comemorando também o nosso primeiro ano ali da Igreja Crescendo em Cristo na Rua 8, né? No número 57 ali. Os irmãos, né? A igreja sempre existiu lá, né? Da época do pastor... Não, teve outro pastor também antes, né? Teve os 2 pastores e depois, por último, foi lá pastor Antônio Carlos e a missionária Angélica, e agora nós estamos ali também dando glória a Deus junto com os irmãos, né? Então, não é festa do templo lá. O templo é bem mais antigo. Ela é aniversário do nosso ministério lá. Tá vendo, irmão? Lá não é festa do templo, não, viu vocês? É aniversário do nosso ministério lá. O templo tem muito mais do que um ano. Amém? Então vamos orar, agradecer. Pastor Deneval, orando. Salve da igreja, a paz do Senhor Jesus, vamos orar em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso querido amado Pai, levantamos nossas mãos para o céu, para agradecer ao nosso Deus por esse trabalho tão lindo, maravilhoso que foi realizado nesta noite, pela mensagem do Evangelho de Jesus Cristo que foi anunciado neste lugar. E agora pedimos, Senhor, para o retorno de cada um de nós que vão retornar para o nosso lar. Que o anjo do Senhor se descomponha cada um dos seus servos, porque a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o livram. E aonde os teus servos estiver, que o Senhor Deus esteja à nossa frente, nos livrando, Senhor, nos tomando nas tuas mãos, nos dando uma noite de descanso, de paz, de livramento, nem só esse dia de hoje, mas enquanto o Senhor nos permitiu os dias nessa terra. E nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Bota a sua mão em forma de concha para receber da parte de Jesus. Amém? O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as duas consolações do Espírito Santo, que seja com todo que guarda a volta do Senhor Jesus Cristo. Diga comigo, amém. Deus é por nós. Operando o Senhor? Ninguém, irmão. Deus abençoe os irmãos.